Bom dia e bem-vindos a mais uma entrevista do Jornal Económico. O nosso convidado esta semana é Miguel Relvas, ex-ministro, ex-dirigente do PSD e atualmente gestor e consultor de empresas, a quem desde já duas boas-vindas ao nosso jornal, ao nosso programa. Muito bom dia. Gostava de começar por lhe pedir um comentário sobre esses escândalos que tem havido no governo, estes sucessivos casos que têm minado, de certa forma, a solidez de um governo que como sabemos, é de maioria absoluta. Um problema aqui de fundo que tem a ver com a constituição do governo. Este foi um governo que vem depois da geringonça, é um governo que tem uma maioria absoluta, diríamos, sem ter lutado por ela e quase sem acreditar que a pudesse vir a ter. É um governo em que a sua estrutura é uma estrutura muito interna do Partido Socialista. Eu diria mais, há excesso de lógicas e de relações familiares, pais, filhos, primos, irmãos. Parece que é tudo em circuito fechado. Eu tenho hoje passado quase um ano deste governo, que tem maioria absoluta, que o Dr. António Costa, o que ele gosta mesmo é de fazer política. Ele é muito politiqueiro, veja. Ele não tem a intenção de governar ou de reformar. Ele foi um primeiro-ministro que conseguiu manter-se à tona no período da geringonça, no pós-geringonça, sem maioria, mas com a capacidade de gerir à sua esquerda acordos e também com um PSD fragilizado, um PSD que muitas vezes lhe deu a mão quando não o deveria ter feito. O grande problema de António Costa chama-se maioria absoluta. Quando tem maioria absoluta, deixa de fazer política. A política é desnecessária, tem é que governar, tem é que reformar. Eu ainda me lembro do Sr. Presidente da República, em 2019, dizer vamos ter saudades da geringonça. Ainda antes das eleições, que o Dr. António Costa ganha sem maioria absoluta. E o Presidente da República diz ainda vamos ter saudades da geringonça. Ou seja, é dar razão a este contexto. A geringonça permitia que se gerisse a governação a partir da gestão política. Todos os dias havia uma crise de manhã e a crise estava resolvida à noite. Não havia crise de manhã, havia crise à noite. E andou-se neste processo ao longo de alguns anos. Quando vem uma maioria absoluta, o que é que a maioria absoluta traz? Traz um grau de exigência de reformas que têm que ser feitas, de medidas que têm que ser tomadas. Tivemos a pandemia e a pandemia traz para cima da mesa um problema central para o governo, que é a questão da TAP. Porque o governo conseguiu, a partir do momento em que nacionalizou o que estava privado, que foi a TAP, ainda durante o governo da geringonça, no pós-pandemia o governo vê-se com um problema central criado por ele. E eu hoje diria que este governo, no fim do seu mandato, vai ser avaliado em função da TAP. Em função da TAP. Conseguiu criar que uma empresa uma empresa onde já estão 3,2 bi em sua opinião, a que é que se deve essa fixação na TAP? A fixação da TAP foi a ideia que o governo criou de que havia uma grande importância de uma empresa em Portugal. Que na memória coletiva, Portugal não sabia viver sem a TAP. Um pouco de uma forma muito simples, dizer assim, Portugal saberia viver sem o Benfica, sem o Porto ou sem o Sporting. E eles tentaram criar aqui uma ideia que é Portugal não sabe viver sem a TAP. Portugal só é um país com afirmação no mundo. Só podemos sair de Portugal se tiver uma companhia aérea. A coisa mais falsa. Quem fez o turismo português crescer na última década foram as low cost. Devemos muito à Ryanair, muito à EasyJet, muito a todas as outras. Então, em sua opinião, o que é que espera do desfecho do caso da TAP? Foi um problema ideológico. O ministro quis e convenceu-se que a partir da criação de uma empresa pública, o ministro Pedro Nuno Santos, bem, na primeira fase, o próprio primeiro-ministro, porque quando é nacionalizada a TAP, não havia ministro Pedro Nuno Santos nas infraestruturas. O ministro Pedro Nuno Santos convence, como num jogo de legos, que ele podia construir uma empresa. E construía uma empresa a partir dos dinheiros públicos, à sua imagem, fazia um aeroporto. Enfim, houve aqui foi muito pueril, foi muito infantil todo este processo, só que sai muito caro aos bolsos dos portugueses. E veja, quer dizer, quando nós hoje temos uma empresa... Sai incólume desse processo, em termos políticos? Não sai incólume, mas também não sai destruído.
porque Pedro Nuno Santos vai sempre poder dizer que não foi ele que nacionalizou a TAP. Esta é a questão central. Quem nacionalizou a TAP? António Costa. E também não será ele a vendê-la agora. E também não será ele a vendê-la, ou se a conseguirem vender. Eu estou convencido que a TAP nunca, nos próximos anos, será vendida. No mínimo, será dada. E alguém assumirá uma parte da dívida. Os portugueses é que serão os verdadeiros donos da TAP, sem ter retorno do dinheiro. Tem sido falado do interesse da Lufthansa e de outras companhias. Acredita nisso? Estes grandes negócios internacionais são feitos no silêncio e na descrição dos próprios negócios. Quando se começa a falar muito sobre eles, eu passei por isso no governo, são tentativas de influências exteriores para dentro. Eu lembro-me quando foi, a United comprava, todos os dias havia uma empresa, americanos, árabes, africanos, todos compravam a TAP e ninguém comprava a TAP. Até que apareceu um único, que foi um empresário mais americano do que brasileiro. Falou-se muito de ser um empresário brasileiro porque tinha uma companhia aérea no Brasil, que ele já não tem, que quis e teve a visão de perceber que o crescimento do turismo em Portugal e a salvação da TAP estava no mercado americano, que é o que está hoje a acontecer. Quem está verdadeiramente a crescer, a TAP tem 2 pilares, o Brasil, que já tinha. Fernando Pinto tinha tido essa visão. Fernando Pinto, e também é justo fazer referência a Jorge Coelho, que foi quem definiu essa estratégia, foi buscar Fernando Pinto e hoje é os Estados Unidos. Passa muito pelos Estados Unidos. Passa naturalmente. Os Estados Unidos, os americanos descobriram que, além da Península Ibérica, havia aqui um pequeno espaço, quase que uma aldeia gaulesa, que era Portugal. Os americanos pensavam que, o americano geral, o americano comum, olhava para a Península Ibérica e olhava para a Espanha. E esquecia-se que havia uma outra porta de entrada, tão ou mais simpática, culturalmente mais sólida, culturalmente e no plano geográfico, no plano turístico, do património identificado, na alimentação, na gastronomia também, e mais barato. E mais barato também, e desconhecido. Não era, havia também o Sol e Mar, que contava muito. Houve pequenos pormenores, pequenos efeitos ao longo dos anos que contribuíram. E hoje a verdade é que a TAP vai marcar indiscutivelmente o futuro deste governo. E todos estes casos que nós estamos a falar são casos diários, e ainda temos mais, quer dizer, temos o Ministro da Defesa, o Ministro dos Estrangeiros, ex-Ministro da Defesa. Foi ao Parlamento mentiu, descaradamente. O PSD voltou a pedir, e a meu ver mal, que volte lá a responder o que o PSD... E ele vai lá novamente responder e vai mentir. O que o PSD devia ter feito era uma comissão de inquérito. Uma comissão de inquérito onde mentir é crime. E, portanto, a oposição também não pode ser uma oposição a espaços, mais dócil, mais receosa. Precisamos de uma oposição que demonstre de uma forma clara... sobre a oposição, mas fechando ainda o tema da TAP, daquilo que conhece do mercado, e eu recordo que o senhor neste momento tem negócios no Brasil, trabalha no Brasil. Quem é que acha que podia vir a ser o potencial comprador natural de uma empresa como a TAP? Vamos ver uma coisa. Em primeiro lugar, o grande erro do governo socialista foi esquecer-se que onde há passageiros, há aviões. Esta ideia peregrina de que é preciso uma companhia aérea é uma ideia que disso não passa de uma ideia peregrina. Se houver passageiros, as companhias aéreas aparecem. Hoje a LOT polaca faz voos para todo o mundo a partir de Varsóvia e de Budapeste, onde não há companhias aéreas de longo curso. E isso não significa que a República Checa e a Hungria estejam nas mãos, estejam dependentes da Polónia. Eu diria, a LOT estará mais dependente destes mercados do que o inverso. Onde houver um mercado, e os passageiros, o que querem, e quem viaja, o que quer é viajar nas melhores circunstâncias e pelo preço mais barato. Esta é que é a questão central. Quer dizer, um passageiro não escolhe para um determinado destino se a TAP for mais cara o bilhete do que outra companhia aérea. Essa não é uma razão de opção por ser a TAP para um português. O português hoje tem uma visão mais cosmopolita, não tem problemas de dependência, de ter que viajar na companhia aérea porque é da sua nacionalidade. Viaja naquela que lhe oferecer o preço mais barato, de acordo com o melhor serviço. Eu acho que a questão da TAP que está a ser mal colocada com a questão do aeroporto, porque, a meu ver, a questão do aeroporto é uma falsa questão. A questão do aeroporto está resolvida por si. Portugal não precisa de um novo aeroporto. Portugal já tem a solução, que é Lisboa,
e Montijo. Essa solução está feita, Miguel, está vamos só decidida fazer aqui desde 2015. um brevíssimo intervalo e voltamos dentro de poucos segundos.